Muito boa tarde, amigos do esporte. Meu nome é o Thiago Santa Bárbara e nós estamos iniciando mais uma semana de lives Série A. Essa semana foi organizada com muito carinho. Recebemos muitas opiniões com relação aos profissionais que poderiam estar conosco e organizamos uma semana para que pudéssemos ouvir profissionais das mais diferentes áreas do conhecimento relacionados ao futebol, né? Então teremos hoje o professor Próspero Paoli, grande figura, sensacional. Teremos amanhã o professor Bruno Pivetti, na quarta-feira o professor Gabriel Eloy, na quinta-feira o professor Luiz Andrade e na sexta-feira o professor Fábio Carilli. Então, coordenação metodológica, e obviamente que nós iremos falar um pouco sobre formação, hoje com o professor Próspero Paoli, amanhã o professor Bruno Pivetti na periodização tática, na quarta-feira o professor Gabriel Eloy, analista de desempenho, na quinta-feira o professor Luiz Andrade, que é da comissão fixa do Esporte Clube Bahia, e na sexta-feira o professor Fábio Carilli, excelência no futebol profissional. Então, é uma semana com grandes profissionais que têm uma contribuição significativa. Já estou com ele aqui, professor Próspero Paoli. Boa tarde, meu amigo. Satisfação enorme. Boa tarde, Thiago. Tudo bem com você? A satisfação é minha em revê-lo, né? Você aí na Bahia, eu aqui no Espírito Santo, né? Estamos próximos, né? Final de contas, tanto faz divisa aqui com a Bahia, Conceição da Barra, Dunas e Itaúnas, né? Tá longe, não? É pertinho, professor. Professor, muito obrigado por aceitar esse convite, em compartilhar os seus conhecimentos. Eu tive a primeira possibilidade de dialogar com o senhor, mesmo sem o senhor saber, num DVD do Canal 4. Professor Próspero, Alexandre e o Pimenta fizeram um trabalho muito bacana, falando sobre preparação física nas categorias de base e musculação. Até hoje eu tenho esse DVD. Eu ia colocar aqui nesse televisor, mas eu falei, não conversei isso com o professor, não sei como é que ele... Muito bacana, satisfação enorme recebê-lo aqui para falar um pouco sobre a formação dos atletas, falar um pouco sobre os trabalhos que o senhor vem desenvolvendo. Costumo dizer que o senhor é um dos mestres. É importante falar isso. É só confirmar com o pessoal, todos nos ouvem bem? O pessoal está ouvindo bem o professor Próspero? Professor, o senhor está me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Eu também estou te ouvindo alto e claro. Ok, estamos prontos para iniciar aí. Bacana, professor. Então, inicialmente, trazer um pouco da sua trajetória, como é que foi essa trajetória, para que a gente possa depois adentrar no tópico das categorias de formação. Pois é, Thiago, ela é longa, né? Tem 4 décadas, né? Que nós estamos aí militando, atuando no futebol e envolvimento com o jornalismo esportivo, foram 12 anos, né? Esse tempo foi muito importante para mim. Do meio do futebol, me envolver diretamente com o futebol, né? Num tempo, inclusive, ali na década de 80, né, para 90, em que a forma... Próspero? Então, pessoal, o professor Próspero saiu. Vou mandar uma mensagem para ele aqui no privado. Hoje nós iremos conversar sobre coordenador metodológico,
e categoria de formação com o professor Próspero Paoli, ele que é coordenador das metodológicas das categorias de base do Vasco da Gama. Agradecer a presença de todos vocês, todos que divulgaram, todos que comentaram, postaram, muito obrigado. Se for possível, convida aí as pessoas que se interessam pelo assunto. É uma oportunidade para estar ouvindo um grande profissional do futebol brasileiro, que é o professor Próspero Paoli. Teremos também amanhã o professor Bruno Pivetti, na quarta-feira o professor Gabriel Eloy, na quinta-feira o professor Luiz Andrade, que inclusive está aqui na live conosco também, e na sexta-feira o professor Fábio Carillo. Então, uma semana recheada, uma semana organizada para que nós pudéssemos ouvir grandes profissionais das mais diferentes áreas que atuam no futebol. Então, aguardando aqui o retorno do professor Próspero, que é professor da CBF Academy e Comebol, é professor doutor da UFV e atualmente coordenador metodológico do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mandar um abraço para todos os meus amigos, todos os atletas. Pronto, professor, agora voltamos. Tranquilo, muito bom. Eu não sei onde que eu parei ali, você me pediu... O senhor estava falando da sua passagem no rádio. Ah, sim. A época boa do jornalismo esportivo foi muito importante. Foi a época que, na verdade, eu me aproximei muito do futebol, né? Numa época diferente do jornalismo, né? Nós tínhamos mais liberdade no dia a dia, no centro de treinamento, nos estádios, né? Dentro do vestiário. Os contatos, né, com os senadores, com os jogadores, eles eram mais diretos, né? E, então eu pude conviver com Tele Santana, com Enio Andrade, Carlos Alberto Silva, Rubens Minelli, grandes treinadores, né, que com certeza estivessem hoje na ativa, estariam com sucesso, né, com muita competência, né? Então foi uma época muito importante. Ali, na verdade, eu construí uma central de relacionamento, né, muito importante. Me aproximei de um profissional que é o Chafi Felipe, né, que por muitos anos foi diretor da base do Cruzeiro, trabalhou aí no Bahia, né, foi o mentor da Taça BH de Futebol Júnior, né. Eu acabei me envolvendo também na organização da Taça BH. Foram 12 edições que nós tivemos a oportunidade de estar na organização direta. Isso também me permitiu ampliar o meu campo de conhecimento, de contatos com os profissionais do futebol. E depois, então, aí sim, a minha entrada na Universidade de Viçosa, em 1985, como professor, com a trajetória de 85 até 2018, 33 anos, né? E foi um tempo realmente muito importante. Eu me envolvi muito na universidade com a prática cotidiana do futebol, me aproximei muito dos clubes, né, do mercado, muitos projetos de extensão dentro da universidade, projetos de pesquisa, a criação do grupo de estudos em futebol GEF. Foram 6 gerações do grupo de estudos. Na primeira geração, por exemplo, teve o Ney Franco, o Alexandre Lopes. Na segunda geração, o Alexandre Gracelli, né? O Israel, que hoje está na universidade como professor, né? E assim foi. Na terceira geração, já o Ramon Lima, que está no Flamengo, o Fabrício Souza, que está no Manchester City. Na quarta geração, o Alexandre Lemos, que está lá no Red Bull Bragantino. Red Bull. O que está no Desportivo Brasil, o Léo Xered, que está no Flamengo. Veio a quinta geração. A quinta geração teve o Murilo, que trabalha no Curitiba hoje, né? O próprio Elton Salles, que está no profissional como analista do Flamengo. E veio a sexta geração. Hoje nós temos lá o Douglas Coelho, o Gustavo Caetano, o que trabalha hoje conosco, o Jade Lopes, que trabalham conosco hoje lá no Vasco. Então, foram 6 gerações, nós procurando, na verdade, ao longo desse tempo, contribuir para a formação, para a qualificação e também para a inserção desses profissionais do mercado do futebol, né? Você sabe que a inserção no mercado do futebol, ela é pela indicação, né? E eu, principalmente ali na década de 90, pelo meu envolvimento na universidade, pelo meu nível de relacionamento que eu tinha com os clubes no Brasil todo, né, eu fui responsável pela indicação e intermediação de muitos profissionais para a entrada deles no mercado, né?
E, na verdade, continua sendo hoje, né, ainda, né? É indicação, né? E agora, o que eu sempre dizia, o problema é se manter, né? E acima de tudo, ir galgando os degraus. Isso aí é com muita competência, realmente, né, para que a pessoa possa realmente chegar e atingir o seu objetivo. Mas também um envolvimento com o Centro Esportivo Baense foi importante, uma cidade a 64 quilômetros de Viçosa, um CT maravilhoso, com 100 mil metros quadrados. Ali nós pudemos, na verdade, implantar, lá em 2010, quando os clubes, na verdade, ainda se falava muito pouco em metodologia, e lá nós criamos um currículo, metodológico, né, com conteúdos por categoria, respeitamos isso, uma proposta de formação, né, de proposta de como jogar e treinar, né? Criamos um departamento de captação, praticamente não existia nos clubes do Brasil esse departamento de captação, né? Já falávamos lá em análise de desempenho, né? E com a minha tese de doutorado em 2007 foi importante também, depois dos artigos publicados, que nós demos uma ênfase muito grande em todas essas áreas, né? Coordenação técnica, essa questão de currículo metodológico, o departamento de captação, a mudança na terminologia, eram olheiros, né? Nós denominamos de observadores técnicos, né? Então, essa questão dos videocursos, por exemplo, eu acho que foi importante. Em 2000, eu fui convidado pelo Canal 4, hoje é CPT, eles têm uma série de videocursos nas várias áreas, né? E eu produzi 16 videocursos. Foram 16 videocursos no futebol e no futsal. Entre eles, esse que você citou, com o Alexandre Lopes, com o Eduardo Pimenta, que hoje está no FMG. Alexandre Lopes é o preparador físico do Ney Franco, lá no Goiás. E ali nós produzimos esses 16 videocursos. Numa época, o Thiago, que nós tínhamos, na verdade, pouquíssima literatura. Você tinha muito pouca, mas muito pouca coisa escrita, né, a respeito da parte técnica, tática do futebol. E tinha muito livro contando história, né? Mas obras que realmente tratavam desses aspectos mais técnicos eram muito poucas. E essa época os videocursos eles foram realmente importantes. Graças a Deus teve uma saída muito grande, inclusive no exterior, né? Esses videocursos rodaram o mundo, né? Tem uma história até interessante do Roger, que é o treinador hoje do Bahia aí. Eu estava com o Roger na pré-temporada na cidade do Galo, onde ele foi treinador do Galo, do Atlético Mineiro, e ele me contava que precisou de ir na Espanha para comprar um videocurso meu sobre futsal, né? E foi assim, vários outros, né? Muitas pessoas que usufruíram daquilo ali. E nós gravamos, inclusive na época, nós utilizávamos o Cruzeiro, a base do Cruzeiro e a base do América, né? O Ney Franco, inclusive, foi meu parceiro também em videocurso, o Alexandre Gracelli da mesma forma, e foram realmente importantes. Então é isso, hoje nós estamos no Vasco desde 2018, aposentamos e aí recebemos o convite do Carlos Brasil, que eu julgo um dos melhores gestores do futebol do Brasil. Fico muito feliz de estar no Vasco, um clube gigante, com um patrimônio maravilhoso que é a sua torcida, né? São Januário com toda a sua mística, a sua história, e a grandeza do Vasco que nos faz realmente, no dia a dia, trabalharmos com uma equipe qualificadíssima, profissionais do mais alto gabarito, e nós estamos lá realmente, fazendo um trabalho que eu acredito que vai ser deixado um legado muito interessante para o Vasco, e acredito até que essa gestão liderada pelo Carlos Brasil, eu sou o coordenador metodológico do Sub-6 ao Sub-20, das 3 formações, inicial, básica e alto rendimento, né? E com toda a nossa equipe que compõe, nós estamos realmente realizando um trabalho muito interessante que nós vamos conversar a respeito dele aqui. Professor, muito bacana a sua explanação, e é importante essa visualização de como os processos eles foram evoluindo. O senhor trouxe um exemplo mais específico com relação à captação. Então, nós tínhamos o olheiro e, em determinado momento, a gente conseguiu evoluir, e hoje os processos de análise e observação eles estão muito bem desenvolvidos e auxiliam bastante no dia a dia do clube. Mas eu quero falar um pouco sobre essa função, né, que o senhor está desenvolvendo agora no Vasco da Gama. Pensando nessa evolução dos processos, percebeu-se a importância de ter uma pessoa para pensar sobre a metodologia do clube
sobre os conteúdos que seriam trabalhados nas mais diversas categorias e os links, porque para além dos conteúdos, os links que vão ser estabelecidos entre os conteúdos que são trabalhados diariamente, semanalmente, mensalmente e durante toda a formação do atleta. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa nova função, que eu percebo que é muito nova, que é a questão da coordenação metodológica e quais as relações que ela estabelece com a coordenação técnica. Muito bom. O Carlos Brasil ele concedeu uma entrevista na quinta-feira passada, numa live, e ele foi perguntado pelo o entrevistador lá, qual que foi a primeira preocupação dele quando ele chegou no Vasco? Qual que foi assim, a primeira providência dele, que ele pensou inicialmente em termos da estrutura? E ele colocou assim, metodologia. Eu fico muito feliz quando eu ouço isso. Eu estou lá trabalhando no Vasco e vejo isso no dia a dia. Essa preocupação que realmente o Carlos Brasil teve de implantar uma proposta metodológica. No entanto, que coloca com muita clareza, foi a metodologia, primeiro. Pensei primeiro que a metodologia, na verdade, ela vai nortear todo o trabalho. Quando você pensa nas comissões técnicas, nos planejamentos, que sejam lá o macro, o meso ou o micro, tem que passar pela metodologia. Quando nós nos referimos à análise de desempenho, a análise de desempenho da mesma forma, ela também tem que passar pelos processos metodológicos do clube. Quando nós nos referimos ao departamento de captação, da mesma forma, você vai captar o talento, o atleta, passam pela metodologia. O que é muito comum no futebol europeu. Paco Ceirulho está no Barcelona tem 22 anos. Né? E assim como é muito nos clubes da Europa, no Arsenal, né? no Ajax, né? Em vários clubes do futebol europeu, que é muito comum você ter a figura do diretor metodológico. E é muito interessante que eles têm vida longa no clube. Entendeu? Geralmente o coordenador metodológico é uma figura, um profissional, né, que dá sequência, inclusive, a isso. Isso eu estou falando de Europa, nível de Europa, né? E aqui no Brasil é muito recente. O Vasco, na verdade, foi o pioneiro em ter realmente um profissional para se dedicar à parte metodológica do clube. O que eu faço no Vasco? O que faz o coordenador metodológico? Ele cuida do treino, ele cuida do planejamento dos conteúdos. Por mim, toda semana, as 13 comissões do Sub-6 ao Sub-20, são 13 comissões, são 13 categorias, eles têm que nos entregar até a sexta-feira o planejamento da semana. E nós respeitamos muito a questão dos conteúdos que são prioritários de acordo com a faixa etária, entendeu? Com a respectiva faixa etária. Isso que é o mais importante. É como se nós comparássemos, eu sempre gosto de fazer essa comparação, a escola formal, né, com o ambiente do futebol. Na escola formal, quando você pega uma disciplina, por exemplo, matemática, né, você tem um conteúdo a ser desenvolvido. Eu sempre gosto de colocar isso. Ninguém vai ensinar a equação de segundo grau para uma criança de 8 anos de idade, porque ela está no momento, né, de conhecer primeiro, né, o que é somar, o que é dividir, né, o que é multiplicar, o que é diminuir. Não é isso? Então você não vai ensinar a equação de segundo grau para uma criança de 8 anos de idade. Por isso, então, que no futebol é a mesma coisa. Nós temos que considerar as fases sensíveis. Nós temos que considerar as prioridades de conteúdos. O coordenador metodológico vai cuidar disso também. Assim também como ele vai cuidar da proposta de jogo do clube. E nós temos hoje no Vasco com muita clareza a nossa proposta metodológica, né, em termos da construção do nosso jogar. Das 3 etapas, a etapa da construção, da criação, da conclusão. Quais são os conteúdos que devem ser trabalhados em cada etapa dessa, né? É claro que o futebol ele tem os princípios que são gerais, né? Como evitar a qualquer custo a inferioridade numérica, né? E procurar sempre a superioridade numérica. Tem os princípios, né, operacionais, mas você tem aqueles princípios que são fundamentais, né? Mas só o seguinte, quando nós nos referimos à nossa proposta de jogo, né,
Nós temos que ter aqueles princípios que são específicos da nossa realidade, que norteiam, na verdade, o nosso processo de formação e principalmente de jogar. Então, essa é a minha função. E como que eu, no dia a dia, faço a conexão com os demais departamentos? Nós temos os coordenadores técnicos. Nós temos 3 coordenadores técnicos. Nós temos um para formação de alto rendimento, dos 15 até os 20, que é o Eduardo Húngaro, que foi treinador do Botafogo, inclusive em Libertadores. Do 11 ao 14, nós temos o Toninho Barroso, um treinador com passagens vitoriosas por seleção brasileira de base, e também Vasco, Flamengo, entre outros clubes. E o Marcos Patinho, que foi atleta de futsal, um profissional muito competente, que trabalha conosco dos 6 até os 10 da formação inicial. O coordenador técnico, ele cuida do dia a dia, da estrutura, né? Então ele está em todos os treinos, ele está no pré-jogo, durante o jogo no vestiário, no pós-jogo, né? Tem as reuniões técnicas semanais, que eu participo, inclusive, como coordenador metodológico. Então o link com eles é o tempo todo, porque é como se eles fossem os guardiões da nossa proposta metodológica. E a gente sabe que, até por uma exigência da CBF, quando vai renovar a questão do certificado de clube formador. Certificado de clube formador. E é exatamente a proposta metodológica, né? Mas muitas das vezes o que acontece é que isso é feito e é guardado na gaveta, né? E isso não é aplicado. E no Vasco não. No Vasco é aplicado, todas as comissões, é realidade, né? É um detalhe muito importante: os treinadores são contratados de acordo com alguns requisitos, entre eles exatamente isso, que eles, na verdade, estejam, né, dentro da linha de pensamento nossa, no que se refere à nossa proposta metodológica. Eu uso uma metáfora no Vasco da seguinte forma: primeiro, os treinos não podem ser construídos de forma aleatória. É um absurdo. Pelo investimento que é feito no futebol de base, e se você realmente quer formar atletas para dar retorno técnico e retorno financeiro ao clube, você tem que ter muita responsabilidade com o processo de planejamento e de execução disso. Os treinos têm que ter uma lógica pedagógica, tem que ter uma sequência. O treino da segunda-feira, ele tem que ter ligação com o da terça. O treino dessa semana tem que ter ligação com o da semana passada. É claro que nas categorias maiores do alto rendimento, a gente leva em consideração também o jogo do final de semana, o que passou e o que vem, né? O que já não acontece lá embaixo, nas formações inicial e básica, né? Ali, para nós, a competição e o jogo do final de semana é um meio. E é um instrumento muito valioso de avaliação do desenvolvimento do nosso trabalho. Mas não é o fim, né? É meio. Então eu sempre digo lá o seguinte: o treinador do Sub-15, ele vai ter a mesma lógica, né, em termos da nossa proposta de jogar e de formar, lá do Sub-8, lá do Sub-20. Entendeu? Por isso eu costumo dizer o seguinte: a carne é frango, para todo mundo. Agora, como que cada um vai temperar o frango? Aí, meu amigo, aí é o dedo do treinador, né? Aí é o dia a dia do treinador. Mas a carne é frango. O que acontece muitas das vezes é o seguinte, usando essa metáfora: a carne do Sub-15 é boi, a do Sub-17 é frango, a do Sub-20 é cordeiro. Ou seja, cada um faz da sua maneira, do seu jeito. Não. No Vasco, do Sub-6 ao Sub-20, nós temos uma proposta. E isso é realmente levado em consideração nos treinamentos, né? E principalmente na sua aplicabilidade. Muito bacana, professor, essa explanação aí da sua realidade no Vasco da Gama. E existe uma busca por associar o trabalho das divisões de base ao profissional. Então, hoje a equipe ela forma para que esse atleta ele possa estar ascendendo à categoria profissional, e existe uma busca de que esse modelo do profissional ele possa influenciar de alguma maneira, em alguma medida, no que é trabalhado na base. Só que hoje nós temos uma volatilidade, uma mudança significativa nos profissionais que trabalham na categoria profissional. E aí a minha pergunta é: de que forma associar todo o conteúdo que é trabalhado na base para que esse atleta ele tenha comportamentos, para que esse atleta ele tenha conhecimentos necessários para atuar no profissional, sabendo que no profissional, muitas das vezes,
o treinador que dita o processo, ele não tem uma perenidade no cargo. Perfeito. A sua pergunta ela é muito boa. Vamos por parte, então, no que se refere como que se dá hoje a relação nossa da base com o profissional do Vasco. É muito boa. Primeiro que o diretor do profissional, o André Mazzuco, ele é oriundo do futebol de base, né? Mazzuco começou no futebol de base. Isso ajuda muito, né? O profissional ter passado pela base, né? Porque ele conhece o processo, né? Nós temos o PC Guzmão, que também faz essa ponte entre a base e o profissional. E nós até hoje aqui no Vasco, nós não tivemos nenhum tipo de problema com relação a esse relacionamento. Até porque tem sido sempre foi, né, do Vasco, né? O Vasco sempre foi um celeiro, né, de formação de atletas, né, e com sucesso, dando retorno técnico, né, e financeiro para o Vasco. Foram inúmeros os jogadores. E hoje nós temos também vários jogadores que estão incorporados à equipe profissional. Muitos, inclusive, com idade ainda de estarem na base, como, por exemplo, o Thales Magno, né, que tem idade para estar o Bruno Gomes, né, o Gabriel Peck, o Vinícius, né, todos jogadores ainda com idade de base e que já estão lá no profissional, inclusive jogando, né? Então essa relação nossa ela é muito boa. É claro que o ideal seria esse, né, que nós tivéssemos essa proposta metodológica do sub-6 ao profissional, né? Mas como você bem disse, existe essa troca constante, né? Agora com essa efetivação do Ramon Menezes, ela foi muito importante. Eu, por exemplo, me lembro por várias vezes encontrar com o Ramon, né, nos jogos nossos, né, do Sub-20, do Sub-17, ele sempre presente. E o Ramon conhece a base, conhece os nossos jogadores, né? E o fato do PC Guzmão também, né, estar ali conosco é muito importante. E hoje também com o próprio Antônio Lopes, né, o Lopes Júnior, né, que são também... O Antônio Lopes conhece o Vasco, é um campeoníssimo, né, passagens vitoriosas pelo Vasco, conhece muito bem o que é o Vasco, né, e o Lopes também, o Júnior, que trabalhou em base, que também conhece muito. Então essa relação ela é muito boa lá no Vasco, no que se refere a isso. No entanto, vários jogadores nossos que sendo promovidos, inclusive jogando. Muito bacana, professor. E falando nos conteúdos que são trabalhados no dia a dia, né? E nos conteúdos que são trabalhados pelas diferentes comissões. Sabendo que nem todo atleta de futebol formado pelo Vasco, ele vai atuar na equipe profissional do Vasco. Então ele tem que ter conhecimentos necessários para atuar em diferentes contextos. Como é que fica a relação da coordenação metodológica no sentido de estabelecer uma linha orientadora e as ideias que os treinadores e as comissões têm para desenvolverem o atleta? Como é que estabelece esse link em que nem todo atleta vai jogar na categoria profissional e o atleta ele tem que estar preparado para o mercado, e o mercado às vezes não vai ser um jogo apoiado, o mercado às vezes vai ser um jogo mais de transição, um jogo mais reativo. Então, de que maneira o senhor, enquanto coordenador, estabelece esses links para que essa variedade, essa diversidade, essa diversificação de conteúdos, que também é importante para a formação do atleta, não se perca, e que isso também não influencie no documento norteador do clube? Sim, a sua pergunta é muito interessante. Nós partimos de duas situações. Primeiro, que o jogo é circunstancial, né? E, na verdade, você joga, né, de acordo com aquilo que o adversário lhe propõe, né? E isso é muito importante lá no treino. Porque no treino, nós temos que, na verdade, conceder ao nosso atleta o máximo possível de experimentações, né, de vivências, né? Ele tem que experimentar. E por isso que nós lá, na verdade, apesar de nós termos, né, uma filosofia de jogar, nós temos uma proposta muito clara e passa pelo jogo apoiado, pelo jogo posicional e também pelo ataque rápido, né? Mas isso não exclui de forma alguma o contra-ataque, né? O jogo verticalizado em determinados momentos. Como eu disse, o adversário pode estar te marcando um bloco alto, lá na sua saída de bola, lá na sua etapa da construção,
né? E o goleiro, por exemplo, fez uma defesa e nós temos um atacante que se encontra num posicionamento muito bom e o goleiro pode perfeitamente fazer essa ligação direta com ele, porque o nosso objetivo é chegar no gol do adversário o mais rápido possível. Essa história de jogo apoiado, de gostar de ter a bola, né? Ou a posse de bola pela posse de bola, é o que a gente sempre coloca lá. A posse de bola, na verdade, né, é para você envolver o adversário, né? É para que você possa chegar o mais rápido possível no campo do adversário, no seu campo ofensivo, né? E chegar o mais rápido possível no gol. Então, não é proibido fazer o jogo vertical, desde que tenha uma intencionalidade. É por isso que entra o segundo termo, que é muito importante para nós, na nossa proposta, né? O nosso treino, ele tem que ter intencionalidade. Eu sempre coloco lá para as nossas comissões que nós temos que parar de correr e pensar. Entendeu? O atleta, muitas vezes, ele corre sem pensar, né? Por isso que, na verdade, tem uma nova configuração de treinar, de entender como aplicar os conteúdos, né, no treino. Eu acho que é consenso de que o jogo de futebol mudou, ele ganhou a intensidade. E quando nós nos referimos à intensidade, não é pelo viés pragmático do físico, do correr, do chocar, não é isso. É pelo viés cognitivo, da atenção, da concentração. No Vasco, lá, nós dividimos, na verdade, o jogo em 3 grandes camadas. O centro do jogo, onde nós temos jogadores atuantes, onde está a bola, né? Nós temos ali próximo os jogadores periféricos e nós temos jogadores distantes. É como se a bola estivesse no corredor direito e eu tivesse um jogador lá no corredor esquerdo. Esse jogador que está aqui no corredor esquerdo está sem a bola, né? Mas ele está sem a bola, mas está jogando. E ele vai ser muito importante no jogo. Então, se ele não estiver atento e concentrado o tempo todo, pode ser que essa bola chegue nele e ele não produza a ação que nós esperamos, né? Então, por isso que a intencionalidade do treino. Todo treino nosso, ele tem que ter a intenção. E o nosso atleta tem que saber o que ele está treinando. O atleta não pode sair do treino sem saber o que ele treinou. Eu sempre digo lá, mais importante do que o exercício é o foco do atleta. Nós, muitas das vezes, os treinadores, eles estruturam um exercício maravilhoso, né? Mas chega na hora de aplicar aquilo, né, muitas das vezes não cumpre com o objetivo, né? Não conseguem, na verdade, cumprir com o comportamento que você esperava. Porque houve uma preocupação excessiva com o exercício. E nós temos que nos preocupar com o atleta, né? E o atleta tem que saber o que ele está treinando. Para que serve aquilo? Entendeu, Thiago? Muito bacana, professor. Essa intencionalidade, ela vai influenciar significativamente no aprendizado do atleta. Porque se eu tenho entendimento de que aquilo ali vai me trazer um benefício, e qual é esse benefício, não tenho dúvidas que o envolvimento, né, com a atividade, com a tarefa, ela será bem maior. O treinador, professor Guto, ele pergunta com relação ao ganho em percentual ao final dessa implantação, depois da implantação dessa metodologia. Então, assim, implantou essa metodologia. Obviamente que o senhor já trabalhou em outros espaços e também já teve contato com outros profissionais que trabalhavam com metodologias diferentes. E após a implantação dessa metodologia, qual foi os principais ganhos que o senhor percebeu? Olha, o primeiro é o seguinte, quando nós pensamos no processo de formação, nós temos que, evidentemente, nos referir a um trabalho de longo prazo, médio e longo prazo. Eu sempre coloco o seguinte, é um trabalho de 5, 6 anos, né, para você ver uma geração, né, se consolidando. Talvez nós chegamos lá em 2018, né, e nós temos lá o nosso Sub-13, né, que hoje é o Sub-15, né, vamos supor que daqui 5 anos, né, eles terão, na verdade, 18 anos. Eles estarão entrando no topo, né, na categoria final, na ponta do processo, da base, que é a categoria juniores. 5 anos de trabalho. Isso que realmente seria o ideal para que nós pudéssemos concretizar essa proposta de conteúdo, essa proposta metodológica, entendeu? Mas eu quero dizer o seguinte, os benefícios, os frutos, nós já colhemos desde os primeiros 13 meses do nosso trabalho em 2018. É notório isso no Vasco hoje, o desenvolvimento dos nossos atletas. Por isso que hoje está cada vez mais difícil inserir um atleta no Vasco, né?
Até porque nós estamos praticamente mantendo, né, o grupo de atletas praticamente o mesmo, poucas modificações, né? Então, imagine você hoje, essa categoria sub-15, eles têm 3 anos de trabalho que estão conosco. Né? São 3 anos de trabalho. E isso é muito importante. Como eu falei, é um médio e longo prazo. Então, nós já estamos colhendo frutos dessa proposta metodológica nossa. Até porque é o seguinte, as nossas comissões, todas elas, sem nenhuma exceção, todos os nossos treinadores, preparadores físicos, auxiliares técnicos, analistas de desempenhos, coordenadores técnicos, todos compravam a ideia. Isso é muito importante. Existe uma uniformidade hoje no Vasco. Existe uma linguagem. Eu estou concluindo agora um glossário de terminologias. Ele vai, inclusive, nortear a nossa linguagem dentro do Vasco. Nós chegamos no momento de maturidade das comissões técnicas e é possível, e nós estamos fazendo, porque nós estamos mantendo o trabalho. Todas as nossas comissões, desde que começou esse recesso, devido aí à pandemia, semanalmente, as nossas comissões técnicas têm dialogado, né, virtualmente com os nossos atletas e têm enviado o microciclo para eles. Eu, toda sexta-feira, analiso os microciclos. Nós continuamos da mesma forma. Nós estamos trabalhando, todas as comissões técnicas. E nós estamos mantendo as reuniões. Nós temos as 3 reuniões na semana de desenvolvimento. E nós temos um tema que é lançado e é discutido com as comissões das respectivas formações. Nós temos as reuniões técnicas da semana, para exatamente avaliar como que foi a semana de trabalho. Isso tudo é possível pelo grau de maturidade que nós atingimos internamente. A capacidade das nossas comissões de ouvir o outro. Entendeu? Mas isso muito em função disso. Nós temos uma proposta metodológica que é uniforme. Por isso que agora é possível também nós colocarmos no clube um glossário de terminologias para que nós possamos todos falar a mesma linguagem. Na verdade, nós já estamos, inclusive, falando há muito tempo a mesma linguagem. Eu sempre digo isso lá no Vasco, né? Que você tem, em Minas Gerais, mandioca. No Rio de Janeiro é aipim. E aí na Bahia é macaxeira. Entendeu? Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que o seguinte, eu como treinador do Sub-13, eu não posso falar aipim para ele. Né? Aí o do 14 fala mandioca. E o do 15 fala macaxeira. Então nós temos que procurar ter uma mesma linguagem. Entendeu? E tudo isso é possível exatamente pelo nível de maturidade que nós atingimos lá no Vasco hoje. Muito bacana, professor. Eu espero que as pessoas estejam anotando, porque são muitos pontos importantes e, obviamente, que passíveis de adaptação a cada contexto, né, das pessoas que nos ouvem aqui nesse momento, mas eu estarei disponibilizando essa live, se o professor Próspero autorizar, no meu canal no YouTube, que é o Thiago Santa Bárbara. Tá bom? Professor Próspero, teve uma pergunta que é com relação à lógica utilizada. Então, assim, qual a lógica utilizada para a sequência e ordem dos princípios nas categorias de base? Eu entendo que essa pergunta é saber, assim, o que é trabalhado em cada categoria, qual a predominância, porque, assim, a lógica é a lógica do jogo, né? A lógica é a lógica interna voltada para a modalidade de futebol, pensando num aspecto mais macro, que é um jogo de oposição, cooperação, que ele vai ter uma dinâmica não linear, que ele vai ter uma questão da imprevisibilidade, que ele vai ter que ter a questão da racionalização da ocupação do espaço. Existe uma lógica maior, mas pensando nos conteúdos que são trabalhados por categoria, como é que vocês têm organizado isso aí no clube de regatas Vasco da Gama? Bom, isso é muito importante nós considerarmos as idades, né, as faixas etárias, né? É aquilo que eu falei no início dos conteúdos prioritários. Dos 6 até os 13, nós temos uma relação muito forte com o futsal. Na verdade, essa integração do futsal com o campo, ela se deu em julho de 2018. O presidente Campelo, junto com o Brasil, né, eles tomaram essa decisão porque o futsal ficava em outro departamento. O futsal ficava no departamento infanto-juvenil. Mas eles utilizavam os mesmos jogadores, né, só que as comissões não eram as mesmas e não tinha controle dessa questão do processo de planejamento, né, de aplicabilidade de conteúdos. Né. Chegava o final de semana, os garotos jogavam futsal lá com a comissão, jogavam campo com outra. Então o Brasil me solicitou que eu pudesse preparar uma proposta de integração de como que o futsal
poderia se integrar ao futebol de campo. Uma das primeiras medidas foi exatamente essa, que as comissões técnicas fossem as mesmas, né? E foi o que aconteceu. Hoje as comissões técnicas são as mesmas, do salão e do campo. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande no que se refere à aplicabilidade desses conteúdos, né? E aí, dos 6 até os 13 anos, nós temos uma preocupação muito forte, principalmente dos 6 até os 11 anos de idade, uma preocupação fortíssima, porque é um momento, na verdade, que o garoto ele não deveria estar praticando só futebol. Ele deveria também ter experimentações em outras modalidades, né? Mas, acima de tudo, é um momento, e aí o futebol de rua tinha um caráter, né, fenomenal, né? Pena que nós perdemos os espaços públicos, né? E pena que a educação física escolar ela não tem dado conta da sua missão, né? Principalmente na base motora das nossas crianças, né? Hoje, as nossas... Tudo isso acaba por impactar nos clubes de futebol, não só no futebol, nas outras modalidades esportivas, né? Porque muitas das vezes recebemos crianças, jovens, analfabetos sinestésicos e analfabetos funcionais, né? Mas essa questão da pobreza da base motora é muito séria. E a rua nos dava isso, essa vivência esportiva nos concedia isso, né? Eu pratiquei muito futebol de rua. Eu me lembro que eu morava numa cidade do interior, lá em Minas, próximo a Ponte Nova, uma cidade pequena, e nós tínhamos o time da rua de cima e o time da rua de baixo. Eu comandava o time da rua de baixo, né? E todos os sábados, durante a semana, a gente tinha um treinamento, né? E no sábado eram os confrontos, né? Uma semana era na rua de cima, na outra semana na rua de baixo, né? E era muito interessante, quer dizer, era prática, informal, né? O próprio ambiente cuidava de nos conceder essa base motora, essa experimentação, né? Hoje essa experimentação ela está sendo dada dentro dos próprios ambientes formais. E muitas das vezes já reproduzindo treinos que deveriam ser dados lá no sub-17, no sub-15, conteúdos que deveriam ser trabalhados mais para frente, e eles estão sendo trabalhados lá embaixo. E principalmente as competições, né? As competições com cobranças por resultados, os pais com os comportamentos abusivos, treinadores mais preocupados com o jogo do final de semana do que com o conteúdo que ele deve aplicar. Então, todas essas são variáveis que interferem. Então, nessas categorias dos 6 até os 11 anos de idade, uma preocupação enorme com a ludicidade, uma preocupação enorme com a experimentação, uma preocupação enorme que ele possa errar, que ele possa acertar, né? Essa preocupação que nós temos que ter com a base motora, com as habilidades motoras básicas, com as capacidades coordenativas, com o trabalho das técnicas gerais, relação com a bola, muito trabalho de relação com a bola, eu e a bola, eu, meu colega e a bola, eu, a bola e o goleiro, eu, meu colega, a bola e o goleiro, eu, meu colega, a bola, o adversário, o goleiro. Essas relações, elas têm que ser construídas. Nós não podemos perder isso. E principalmente, nessas idades menores, criatividade, improviso. Elementos importantíssimos de serem trabalhados. Aí, a partir dos 12 anos, você já tem a preocupação ainda muito forte com as capacidades coordenativas, mas você já entra no trabalho das técnicas complementares, né? O trabalho tático ele é incrementado, não é que o trabalho tático não exista lá embaixo, até porque a gestão do espaço ela é muito importante, a orientação espacial é muito importante, né? Então, conhecer dos conceitos do jogo, conhecer o jogo para jogar o jogo é importante, até porque é muito comum, nessas idades menores, a etapa do egocentrismo, todos querem estar onde a bola está, né? E acha que eu serei, né, útil à minha equipe estando onde a bola está. Né? Então, a descentrar o jogo é muito importante. Então, conhecer o que é dar amplitude ao jogo, o que é dar profundidade ao jogo, né? As figuras do triângulo, né, do losango, que são tão importantes.
Por isso que nós trabalhamos com futsal. Porque eu sempre gosto de dizer isso também, que o importante é nós irmos do número de jogadores, do tamanho da bola, do tamanho da baliza. Nós temos que cumprir isso. É uma atrocidade que se faz nesse país. Colocar uma criança de 8 anos de idade, 9 anos de idade, num campo oficial, com a bola oficial, com a baliza oficial. Isso é um absurdo. Porque eles têm que experimentar primeiro as vivências progressivamente dos espaços. Experimentar isso. Então essas são as questões que eu destacaria aqui para você nessa pergunta. Muito bacana, professor, essa adequação à faixa. Eu vejo assim uma busca em saber de que maneira nós podemos trabalhar nessas diferentes categorias. O senhor já deu diversos indicativos aí com relação à separação, né, dos atletas em fases. Então tem a fase lá de iniciação para até chegar na fase do alto rendimento, a utilização do futsal, o entendimento de que essa relação do atleta com a bola tem que ser trabalhada. Essa relação, ela passa pelo aprendizado e desenvolvimento de diversos aspectos que, para além de técnicos, acabam sendo táticos também, como o senhor comentou, né? Porque ele vai dar um passe, mas ele vai dar um passe com a intenção. Ele vai aprender a dominar uma bola, mas vai aprender a dominar a bola com uma determinada intenção. Não é apenas dar o passe por dar o passe ou correr por correr. É a lei da economia, né? Não é muito nem pouco, é o necessário para jogar. Mas dentro da sua realidade aí, professor, que é uma realidade que o senhor tem acesso a diversos profissionais, como é que vocês têm trabalhado para atenuar essa perda, que a gente sabe que é uma perda considerável, essa questão da rua? E quando a gente fala rua, a gente não fala só a rua, a gente fala os espaços onde nós desenvolvemos diversas habilidades motoras e habilidades motoras gerais que acabam influenciando as habilidades motoras específicas. Teve um colega que colocou aí, tem atletas que têm dificuldade em correr, tem atletas que têm dificuldade em diferenciar o que é direita e esquerda, tem atletas que têm dificuldade em rolar, em empurrar, em puxar. Então, assim, a gente sabe que existe esse processo de diminuição desses espaços públicos por N motivos, que a gente não vai entrar nisso agora, mas de que maneira, então, dentro do clube, esses aspectos eles têm sido trabalhados para amenizar essa perda desses espaços que são as ruas? Muito bom. Essa questão dos elementos que compõem o futebol de rua. Porque é o que eu sempre digo, nós não vamos ter a rua, nós não vamos sair ali do Vasco, do nosso ambiente, e vamos lá para a rua, na barreira do Vasco, né? Nós vamos continuar tendo dentro de São Januário, mas nós temos que trazer esses elementos e principalmente resgatar aquelas brincadeiras básicas, né? Eu sempre digo o seguinte, uma categoria de sub-6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Até porque isso acontece em São Januário, como eles estudam lá na escola, dentro de São Januário, eles brincam muito, é muito comum de chegar na quadra do treino e as crianças estarem brincando na quadra, né? E elas estão naquele momento delas ali, lúdico, né? Mas elas estão construindo ali conhecimento. Então é exatamente isso, é trazer esses elementos, sabe? Não de forma alguma limitar a capacidade de criar, de improvisar, de ousar, do drible, dessa relação com a bola, resgatar essas brincadeiras básicas do futebol, o controlinho, o gol a gol, a rebatida, né? Jogar descalço, ter essa experimentação de jogar descalço, né? Então, na verdade, nós somos, porque as coisas no futebol foram assim, né? Eles transformaram o bobinho, né? No 3 contra 3, né? Jogo de campo reduzido, né? Trabalho de posse de bola, né? E eles já faziam isso. Eu, no meu Instagram, no final de semana, eu postei um vídeo muito interessante, dividi o vídeo lá em 9 momentos, porque tem 9 minutos, e é muito interessante porque resgata exatamente a questão do futebol de rua. E eu construí um texto lá no Instagram, exatamente a respeito dessas questões, sabe? Eu estive em São Paulo no mês passado, numa iniciativa muito interessante da Federação Paulista e da La Liga, né, lá da Espanha, e a La Liga construiu uma metodologia que na verdade, são diretrizes, né, para a formação na Espanha. E é interessante quando eles colocaram que eles têm um professor de atletismo para essas idades menores. Sabe para quê? Para isso que você acabou de dizer aí. Tem criança que nós precisamos de ensiná-la a correr. Ela não sabe correr. Entendeu? Se você der um exercício para ela coordenativo,
ela vai ter dificuldade em fazer. Daí, então, por isso a importância das capacidades coordenativas, do trabalho, das habilidades motoras básicas. Isso lá no Vasco é exigência. Tem que constar no microciclo. Tem que dar atenção a isso, né? E até voltando no assunto, quando nós nos referimos à questão da técnica e da tática individual. Eu não tenho como trabalhar a técnica, o motor, sem associá-lo ao cognitivo, à tática. Eu não tenho como trabalhar o gesto, o movimento, sem ação. Então, por exemplo, pode ser no 1 contra 1, eu estou trabalhando o conceito defensivo do desarme. Aí tem a técnica, aí tem o gesto, aí tem o movimento, mas tem que ter a intenção, tem que ter a ação. Aí entra o cognitivo. Então, em todo e qualquer trabalho, a técnica e tática individual estarão sempre presentes. Então, não tem como desassociar, tem como separar o motor do cognitivo. Muito bacana, professor. Papo bom, o tempo voa. Muito conteúdo. Estarei gravando essa live, disponibilizando no canal do Thiago Santa Bárbara, no YouTube. Se o professor tiver mais uns 20 minutinhos para a gente responder algumas questões e considerações finais, será um prazer. Com relação a essa questão da técnica individual, professor, eu acredito, hoje eu participei até de um podcast pela manhã, falando sobre conteúdos para categorias de iniciação. Eu acredito que o cuidado que tem que ter é esse que o senhor está falando. A gente não pode pensar que essa perspectiva de estar desenvolvendo o atleta individualmente é a mesma perspectiva que era utilizada há 30, 40 anos. Hoje nós temos uma preocupação de que essa ação técnica ela esteja vinculada intimamente com o desenvolvimento tático. Então, assim, antecipação, percepção, tomada de decisão e aí a solução motriz, o gesto motor. Então, é importante que esse treinamento da técnica ele tenha essa relação íntima, que entendendo a ação técnica, obviamente, como uma expressão daquilo que é tático, entendendo o futebol como jogo tático. Porque senão a gente vai começar a buscar informações e, obviamente, que é importante o que foi feito. Mas a gente vai começar a agir da maneira que era feita no passado e a gente vai perder uma possibilidade incrível de evoluir. A gente vai perder uma possibilidade incrível de melhorar os nossos processos, de ter profissionais, como o senhor comentou, mais inteligentes, mais criativos, mais autônomos. A gente sabe que a geração é outra. O professor Israel Teudo fala sempre, nós estamos na geração Z, uma geração que já nasce online. Então, a forma de chegar a esse atleta é diferente, a abordagem é diferente, a maneira de explicar o conteúdo e os processos que nós temos de comunicação é diferente. Então, entender de que, realmente, como o senhor falou, é importante a gente trabalhar esses aspectos de forma individual, trabalhar essa tática individual. O atleta tem que se relacionar bem com a bola, tem que se relacionar bem com a bola e o espaço, tem que se relacionar bem com a bola, o espaço e o companheiro, bola, espaço, companheiro, adversário. Então, ele tem que estabelecer as relações e entender essas relações para que eles possam apresentar uma evolução durante esse processo de formação. Sem dúvida alguma. Nós vencemos aquele tempo em que nós fomos norteados, orientados, muito tempo pela periodização física, né? Que nós ficávamos aí na pré-temporada, eu, enquanto militando no jornalismo esportivo, eu me lembro muito bem que a pré-temporada eram 30 dias sem o jogador tocar na bola. Trabalhos físicos, né? Totalmente descontextualizados. Né? Hoje nós estamos falando de vivendo, né? A teoria do método sistêmico. Né? Eu vou fazer um trabalho de velocidade agora, no pré-treino, numa sessão, né? Mas esse trabalho tem que estar contextualizado com o que vai acontecer lá na parte tática, no momento do tático. Então, o trabalho de velocidade ele não pode ser descontextualizado. Vou fazer um trabalho técnico, ele tem que estar associado, né, a essa questão do físico e do tático. Vou fazer um trabalho tático, no tático da mesma forma, porque eu sempre digo que o futebol ele tem duas etapas. Ele tem uma etapa cognitiva e tem uma etapa motora. Nessa etapa cognitiva você tem duas fases, né? O perceber e o pensar. Então você percebe no ambiente do jogo, no ambiente caótico do jogo, né? Você percebe uma determinada situação, um determinado problema. Então você pensa em que alternativa eu vou ter para resolver esse problema. Então eu venci a etapa cognitiva.
Né? Eu percebi e pensei. E aí, então, eu vou para a etapa motora, que a gente tem colocado uma discussão muito interessante, até lá no Vasco, o Andrei Pífero, que trabalha comigo lá na Vasco Academy, né? E outros profissionais lá do Vasco, e nós conversamos, na verdade, antes da etapa, da fase do agir, que é a execução da técnica, você tem uma etapa que nós chamamos de pré-preparação. É exatamente esse momentinho que nós temos o ajuste corporal. É o momento que nós temos a orientação corporal. Por isso que a inteligência sinestésico-corporal, ela é crucial no futebol, assim como a inteligência cognitiva. Mas a inteligência sinestésico-corporal, e ela tem tudo a ver com isso, com ajuste corporal, o tempo todo. No jogo de futebol, eu ajusto o meu corpo, eu oriento o meu corpo. Porque na parte técnica, por isso que os trabalhos analíticos, e eu defendo o trabalho analítico, e nós fazemos isso lá no Vasco, nos cursos da CBF, da Conmebol, eu sempre defendo o trabalho analítico, não sou contra. Só que eu sou contra o trabalho analítico como ele era feito, a repetição por repetir. Né? Você colocar o garoto em frente a uma parede e ficar tocando a bola na parede. Né? Você tem trabalhos analíticos que você pode dar a ele uma riqueza, um contorno, né, que ele pode estar totalmente contextualizado. O que eu coloco lá no Vasco muito é isso. Se você vai trabalhar o analítico, na mesma sessão de treino, um dado fundamento, trabalho analítico, mas já faça logo a transposição para um situacional e para um forma de jogo. Para que o atleta ele consiga entender o seguinte: você tem um conhecimento declarativo e você tem um conhecimento processual. Né? Nós precisamos de conhecer, por exemplo, que você pode passar uma bola com a parte interna do pé, com a parte externa, com o peito do pé. Mas em que momento do jogo eu vou utilizar, por exemplo, um passe com a parte interna do pé? Entendeu? Aí já é o processual, é a aplicabilidade disso. Né? Mas voltando lá na pré-preparação, por isso que eu sempre coloco do domínio orientado. O que é o domínio orientado? Nada mais é do que você pensar na segunda ação. E talvez aí os trabalhos analíticos também tenham um problema, que muitas das vezes domina e para. Não, domina e você vai fazer o quê? Você vai dominar para quê? Não, eu vou dominar para passar. Então passa. Eu vou dominar para conduzir. Então conduz. É o caso da condução de bola. Você vai conduzir bola para quê? Aí tinha que ter aqueles trabalhos que colocam o cone e a criança fica ali indo com a bola entre os cones. Tudo bem. Eu até entendo que tem determinados momentos que você tem que fazer isso. Principalmente para ela poder entender o gesto, conhecer o gesto, aperfeiçoar o gesto. Até porque ninguém aprende a dirigir, né, no trânsito caótico. Né? Todos nós um dia aprendemos a dirigir. E todos nós devemos lembrar como é que foi. Na minha primeira aula, por exemplo, o instrutor entrou comigo e me mostrou tudo. Ó, isso aqui é a marcha. Né? Você tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Me lembro com a pergunta para ele que eu fiz. Mas espera aí, que hora que eu passo a quinta? Que hora que eu passo a primeira? Isso é como se é a questão do declarativo e do processual. Eu sei que tem 5 marchas, mais a ré. Mas que hora que eu vou... em que momento que eu tenho que utilizar a primeira? Será que eu vou andar o tempo todo com a primeira marcha? Não vou andar o tempo todo com a primeira marcha. Isso ele só vai adquirir na medida em que ele for aperfeiçoando, né, o seu conhecimento. Colocar dentro da cidade. Eu acredito que existe essa preocupação e essa sua preocupação foi desde sempre. Eu lembro como hoje uma aula lá na UFV, o senhor como nosso professor, lá na especialização em futebol, inclusive quem está aqui, quem ainda não fez, procura o professor Próspero depois, entra no site da especialização. Tenho certeza que foi um momento muito marcante para mim, enquanto profissional do futebol, estar ao lado desses profissionais que há muito tempo desenvolvem um trabalho fantástico no futebol. E lá nessa aula o senhor foi firme nessa defesa, e uma defesa mostrando o porquê de estar trabalhando e não fechar os olhos para as metodologias, porque toda metodologia ela vai ter sua vantagem e suas desvantagens. O mais importante é que nós estejamos cientes de qual momento nós iremos utilizar, para que nós iremos utilizar e adaptar o contexto que nós estamos inseridos. Eu acho que essa é uma questão importante. E aí, professor, falando em metodologia, o senhor como coordenador metodológico, houve uma pergunta e eu também tenho tenho algumas opiniões, mas eu quero te ouvir.
como é que os seus treinadores e o senhor, enquanto coordenador metodológico, procura desenvolver essa criatividade e essa inteligência nos seus atletas? Voltou. O senhor viu a final? Ah, legal. Eu fiz a última pergunta, foi o senhor, enquanto coordenador metodológico e sua comissão técnica, né, suas comissões, como é que vocês organizam os treinamentos para que aconteça esse desenvolvimento da criatividade e da inteligência dos jogadores? Muito bom. Bom, são os estímulos, né? São os estímulos que nós temos, os comportamentos, né? Que nós vamos criar, né? Para que isso aconteça. Vamos pegar, por exemplo, ano passado foi até tema de reunião metodológica nossa, com todas as comissões, o último terço do campo, né? O nosso jogador no Brasil hoje, ele está chegando no último terço do campo, ali pela beirada, né? Na linha de fundo, e quando ele está no confronto 1 contra 1, a primeira opção dele é dar assistência. Ele não tem aquela liberdade, né, de partir para cima do seu oponente, né, e tentar o drible, tentar uma jogada individual, né? E nós precisamos de fazer com que isso retorne, porque isso foi, inclusive, isso faz parte do nosso DNA. Eu estou desenvolvendo um trabalho junto com o professor Israel, para a CBF. Nós estamos construindo um caderno de diretrizes metodológicas e nós estamos tendo que entrevistar uma série de profissionais importantes do futebol brasileiro. Entre eles, nós tivemos com o Evaristo de Macedo na residência dele. Nós ficamos lá por cerca de 3 horas com ele numa entrevista. E o Evaristo de Macedo foi o primeiro jogador brasileiro a se transferir para o futebol europeu. Ele foi para o Barcelona, depois ele jogou no Real Madrid, né? E era muito comum, você pode pegar os grandes jogadores brasileiros que passaram pelo futebol europeu, né? Romário, Ronaldo Fenômeno, né? Ronaldinho Gaúcho, Neymar, né? Jogadores sempre, aqueles jogadores de último terço, né? Ou daquele meio campo ofensivo ali para o último terço, né? E o que sempre caracterizou o futebol brasileiro sempre foi isso, essa capacidade que nós tivemos com Garrincha, com Pelé, com Jairzinho, com Tostão, né? Os grandes pontas que nós tivemos no futebol brasileiro, né? Como Éder Aleixo. Era isso. Então, essa questão da criatividade está muito ligada ao tipo de estímulo, principalmente de liberdade que você concede ao seu jogador. Mas, acima de tudo, a criatividade vem também por conta do nível que ele tem de interpretação, de leitura do jogo, né? A capacidade que ele tem de perceber e pensar com muita rapidez, porque o futebol, os espaços diminuíram, né? A tomada de decisão hoje é cada vez mais rápida, a velocidade que ele tem que ter de entender o jogo, de interpretar o jogo, né? E de escolher a melhor solução e agir, isso é coisa de frações de segundos do jogo, né? Então, essa capacidade que ele tem que ter, ela tem que ser muito apurada. E isso vem por meios de treinamentos ricos. Porque se o treino é rico, o jogo vai ser rico. Muito bacana, professor. Só reforçando aí a sua fala, porque a gente está falando para muitos treinadores também, treinadores de iniciação, treinadores de projetos, escolinha, professores que já estão em clubes, em divisão de base, em categoria de base. E uma das maneiras que nós temos é evitar dar soluções para os atletas, né? Eu acredito que essa é uma maneira que nós podemos utilizar para desenvolver essa criatividade, essa busca. E aí, alguns autores, eles falam de busca algorítmica, que seria a gente dar soluções e repetir essas soluções. E tem uma busca que é uma busca heurística. É uma busca que você apresenta o contexto para o atleta e, num processo que ele vai vivenciando aquele contexto, ele vai desenvolvendo essa criatividade. Em alguns momentos, eu percebo, e eu também já passei por isso, professor, um desejo, um anseio de tentar resolver o problema pelo atleta, para que o exercício ele tenha a fluidez necessária que você entende que vai ser importante para aquele dia. Mas, na verdade, o mais importante é você fornecer o contexto para que o atleta ele busque soluções. E aí sim a gente vai conseguir desenvolver essa criatividade e essa inteligência do jogador.
E aí, pensando nessa questão... Vai falar. Não, só complementando aí, por exemplo, os treinadores de futsal têm uma tendência muito grande a ficar na beira da quadra, né? Cantando o jogo e tomando a decisão para o jogador. Né? Mesma coisa é aquilo que eu disse no início aqui. O treinador está muito preocupado com o exercício. O exercício der certo, ou o exercício deu certo. Vi um exercício legal lá no YouTube, do Mourinho, entendeu? Do Guardiola. Levei para o meu treino e deu certo. Entendeu? Não é o exercício dar certo. O que tem que dar certo é o comportamento que você deseja. E, principalmente, o seu atleta sair dali entendendo o que ele fez. E sendo capaz de reproduzir isso na hora do jogo. Eu costumo dizer que tem 3 palavrinhas-chave para poder resumir isso aí. Influenciar, orientar e avaliar. Muito cuidado, os treinadores. Influenciar. Eu posso dizer o seguinte: Thiago, toca essa bola lá. Entendeu? Thiago, olha o seu posicionamento. Aqui, ou seja, eu estou influenciando. Mas eu posso orientá-lo. Thiago, perceba o seu posicionamento. Está correto? Olha o atacante adversário. Tem certeza? Você está orientando. E eu posso avaliar. Num treino, por exemplo, o garoto cometeu um erro ou cometeu um acerto, né? Você parar o treino naquele minutinho ali e dizer o seguinte: Thiago, o que você fez, cara, de certo aqui que foi legal? Aí eu orientei o meu corpo, tá certo? De uma forma tal, eu sou canhoto, mas eu consegui dominar com a direita, entendeu? E já ganhar em tempo, em velocidade no jogo. Ok, então você influenciou, orientou. Excelente, professor. E falando em orientação, tem 2 projetos que o senhor toca lá no Vasco, que são muito bacanas. A gente já está partindo para as nossas considerações finais, mas eu entendo que são importantes, né? O senhor falar sobre eles, que é as Joias da Colina, que o senhor desenvolve lá no Vasco, e o atendimento individualizado. Como é que acontecem esses projetos? O que é que o senhor tem trabalhado nesses projetos lá? Na verdade, o Joias da Colina, ele foi implementado em 2018. Alexandre Gracelli, que hoje é o nosso treinador do Sub-20, ele era o coordenador técnico. Depois o Alexandre saiu, foi para o Cruzeiro e acabou voltando em novembro do ano passado, assumindo o nosso Sub-20. Esse projeto ele foi implantado por Joias da Colina. E, na verdade, ele não é apenas para trabalho técnico, apurar trabalho técnico, né? Porque tem vários projetos aí em outros clubes, né? Projetos, muitas das vezes, para lapidar, né? Fundamentos técnicos, né? Não só na parte técnica, mas também, por exemplo, no aspecto psicológico, né? No aspecto clínico, o aspecto da escola formal, ele pode estar com um problema na escola, entendeu? Então, esse é o Joias da Colina, que é, na verdade, você fazer esse tratamento individualizado por meio desse projeto, que é o Joias da Colina. E bacana, professor. Então, nós falamos da Vasco Academy, e eu gostaria só de dar até uma atençãozinha aqui, porque é importante falar da Vasco Academy, que é outro projeto interessante, porque o Vasco tinha lá as escolas licenciadas, como muitos clubes têm, né? E essas escolas fazem trabalhos, muitas das vezes, totalmente desconectados do clube, né? E aí foi criado, desculpa aqui, foi criado o Vasco Academy exatamente com esse objetivo. E nós concebemos uma metodologia que muito próximo do que a gente faz nas equipes de rendimento para nortear o trabalho dessas escolas de futebol. E nós temos muitas escolas aí no Nordeste, inclusive, né? E muito interessante esse trabalho, a metodologia que foi concebida. Nós temos um sistema, o Gênesis, que por meio dele a gente tem um controle, porque nós construímos o macrociclo 10 meses, né? O Gabriel é o nosso coordenador da Vasco Academy, o Andrei Pífero faz o trabalho de analista de campo, que nada mais é do que o profissional responsável por estar exatamente controlando e avaliando se essa proposta metodológica ela está sendo implementada. Por isso que os professores têm que inserir o plano de aula, né? Nós, inclusive, produzimos 200 exercícios em vídeos, né? Para que, em cima dos conteúdos, ele possa ter o exemplo da atividade.
Então, o projeto da Vasco Academy também é interessante. Mas é isso, Thiago. Muito bacana, professor. O professor Newton Mota, grande referência aí de formação, está mandando um abraço para o senhor. Botou Paoli, top. Professor, muito obrigado. Com certeza, uma referência aqui no futebol brasileiro, né? Formação. Professor... Aqui, eu estou vendo aqui agora, tem o Júnior Pasqualino. O Júnior Pasqualino é lá de Ubá, e é filho do Paulo Pasqualino, que é um empresário que construiu o CT, o Centro Esportivo Baense. Um projeto muito interessante, muito vitorioso. Um projeto que foi muito importante na qualificação e na inserção de vários profissionais. São 22 profissionais hoje no mercado. Só no Flamengo hoje tem 6 profissionais que trabalharam no Baense. No Vasco nós temos 5. E vai por aí afora. Em todos os grandes clubes praticamente tem alguém que vivenciou esse projeto. Além de ter produzido jogadores como o Luan Cândido, que foi a segunda maior venda da base do Palmeiras, né? Na história do Palmeiras. Né? Então, mandar um abraço para o Júnior Pasqualino. Muito obrigado, professor. Eu tive a oportunidade lá na especialização de conhecer o CEL, né? O Centro Esportivo Baense, com certeza é um case de sucesso. E o senhor foi um dos profissionais que capitanearam aquele processo. Então, é uma honra, na verdade, estar te recebendo aqui. Eu fico muito feliz. Espero que estejamos juntos aí no Soccer Experience. Torcer para que essa pandemia aí, ela seja controlada, né? E que a gente possa voltar a uma determinada normalidade. Agradecer muitíssimo, professor, a sua presença aqui. Agradecer a todos que contribuíram. Eu gostaria muito de poder responder todas as questões, mas foram muitas questões. Fica aberto aí o meu contato. Eu vou salvar essa live. Essa aula aí, pessoal, é uma aula de licença da CBF Academy. Essa aula aí que o professor Próspero deu é uma aula de licença da CBF Academy. E ele esteve aqui e trouxe esse conhecimento. Então, professor, gratidão. Sinta-se abraçado. Sabe que eu sou seu fã. Onde eu passo, eu digo isso. Porque o senhor é um cara muito sincero, tem uma comunicação muito clara, é firme nas convicções, e isso influencia demais no ambiente, nas pessoas que estão ao teu redor. Então, muito obrigado, agradecer a todos que estão aqui. Passo a bola agora para o senhor que o senhor possa fazer as suas considerações finais. Tiago, eu quero, assim, te abraçar, te agradecer. Me lembro lá em Salvador, fui lá dar aula pela CBF, né, e você fez questão de ir lá me cumprimentar, não é isso? E é sempre muito bom estar com pessoas como você, né? Um profissional muito competente, né? Sempre buscando o conhecimento, mas também uma excelente pessoa. Aliás, é isso que nós temos que procurar no dia a dia. Nós, muitas das vezes, nos preocupamos com o produto atleta e esquecemos do ser humano. Mais do que formar atleta, é formar homens, né? Formar mulheres, né? Que sejam úteis para a sociedade. Até porque todos não vão chegar. Nós temos uma responsabilidade social muito grande com o futebol. É um funil. O garoto chega sozinho no clube e ele bate sozinho lá no profissional. Né? Não vão chegar todos da categoria lá. Então, nós temos que nos preocupar muito com o ser humano, com as pessoas. Eu, na pós-graduação, na turma 10, o Israel me fez uma homenagem, né, à universidade, pela minha aposentadoria. E a reitora, ao me entregar a placa, no discurso dela, ela se dirigiu a mim e disse o seguinte: professor Próspero, o senhor foi um dos professores dessa instituição que mais investiu em pessoas. E realmente, eu, ao longo das 4 décadas que eu passei pela universidade, e as pessoas que me conhecem, que conviveram comigo e que convivem comigo, sabem do que eu estou dizendo. Eu sempre tive uma preocupação muito forte em procurar contribuir para a formação das pessoas, de orientá-las, né, e de fazer com que elas pudessem, ao vencer a universidade, pudessem ir para o mercado, né, possuindo, né, certos requisitos que são importantes. Entre eles, exatamente essas questões que passam pela ética, pelo caráter e por sempre valorizar as pessoas. Conhecimento nós temos e não vamos levar conosco. Conhecimento fica, é um legado que você deixa. E outra coisa, ninguém possui o conhecimento pronto e acabado. Não existe conhecimento concluído. O conhecimento estará sempre em construção. Eu tive a oportunidade de criar a pós-graduação em 2004 com o professor João Bouzas.
A partir da quinta turma, o professor Israel incorporou ao grupo, né, e foi um grande reforço. Mas, quando nós criamos lá após a graduação em 2004, um dos nossos objetivos é exatamente esse, qualificar profissionais para o mercado do futebol, né? Mas ter essa preocupação de que, muitas das vezes, eu gosto de voltar. Por exemplo, eu como professor da disciplina Futebol 1, na década de 80, se eu pegasse essa aula hoje e comparasse com a minha aula de hoje, né? Porque tem muitas pessoas que elas dormem nos anos de experiências delas e com as convicções delas. E tem uma resistência à mudança muito grande. Eu estou sempre aberto à mudança. Eu estou sempre aberto aos novos conhecimentos. Até porque é muito dinâmico. O meio é muito dinâmico. Então, você tem que estar pronto sempre para abrir mão das suas convicções e, acima de tudo, pronto para mudar. Pronto para mudar. Né? E o futebol evoluiu muito. O futebol evoluiu muito em termos de metodologias, em forma de pensar o treino, a forma de jogar, de pensar no jogo. Então, nós temos que acompanhar isso. Então, você tem que aproveitar o seu tempo de experiência, e eu tenho 35 anos como milito no meio do futebol. Né? Então, eu tenho uma experiência, tenho uma bagagem, tenho uma vivência. Mas isso não adiantaria nada se eu não tivesse acompanhado a transformação disso ao longo dos anos. E senão eu estaria com o meu conhecimento de 35 anos atrás. Então, isso que é importante de nós termos. Grande abraço para você. Encontramos por aí. Um abraço, professor. Esperando vocês amanhã, às 18 horas, com o professor Bruno Pivetti, falando aqui sobre a periodização tática. Um abraço. Estarei gravando essa live, o professor vai autorizar para poder divulgar. Solto ela no YouTube, mando o link para o professor dando ok. Eu estarei divulgando aí para todo mundo. É só acessar o canal do YouTube, o Thiago Santabar. Professor, mais uma vez, gratidão eterna. Fica com Deus, se cuida, se protege e até breve. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço. Um abraço, Thiago. Com Deus. Tchau.